Bom dia, a paz do Senhor, galera de Cristo. Hoje é domingo, dia 10 de maio de 2020, Dia das Mães. Desde já eu quero agradecer a cada uma mãe, aleluias, pela dedicação aos seus filhos, parabenizá-las e desejá-las um feliz Dia das Mães. Nossa revista, vamos pegar a nossa revista. O título principal dessa revista, o Espírito Santo, continuador da obra de Cristo. A nossa lição é a de número 10, abra a sua revista. Vamos ler o texto áureo que está lá em Atos 13:52, que diz assim, vamos ler 1, 2, 3, no 3. 1, 2, 3, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa lição é uma lição rica. O Espírito Santo proporciona união no nosso meio, no meio da igreja. Lá em Efésios 4, de 1 a 4, o apóstolo Paulo roga à igreja que vivam de maneira digna, sejam humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Que se esforcem para conservar essa união, essa unidade na igreja pelo vínculo da paz, porque só tem um corpo, um só espírito, a esperança uma só. Este corpo, essa engrenagem, precisa estar ligada, precisa estar unida. Quem está no mesmo espírito segue o propósito do apóstolo Paulo, de ser humilde, de ser dócil, paciente, suportando uns aos outros e ter amor um para com os outros. E essa comunhão é muito importante, isso agrada a Deus. E o que é a igreja? O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Somos membros deste corpo espiritual, então deve haver comunhão nesse corpo. Os santos buscam a presença, a vontade e exaltam a Deus. E se há união, o Espírito se alegra, se manifesta realizando propósitos na igreja, seus propósitos na igreja. Uma condição para servir é viver na dependência desse Espírito Santo, é viver de acordo, conforme a vontade do Espírito Santo. Tem muitas pregações que vemos que apelam mais para as emoções, que o nosso ego, anima o nosso ego de nos dar casa, de nos dar carro, nossos sentimentos, a parte emocional da nossa vida. Mas o básico que precisamos mais, aleluia, para nos santificar, para termos uma vida de comunhão, é a edificação. São mensagens que edificam, mensagens para corrigir, mensagens para ensinar, para crescimento e edificação espiritual da igreja. E essa é a parte que o Espírito Santo está atuando aí, Ele quer nos proporcionar bênção, sim. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor faz maravilha no meio da igreja. Mas o Espírito Santo está aí. Ele nos corrige, Ele nos ensina. Essa parte aí que é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A igreja primitiva, ela crescia, ela tinha perseverança na doutrina dos apóstolos e não se cansava em implantação de igrejas. Estavam ali presentes, ajudando na edificação, na construção. E hoje não podemos ser diferentes, nós temos que ser perseverantes, nós temos que estar edificando as nossas vidas na rocha, que é Cristo Jesus, buscando a igreja, buscando participar de toda a igreja, tudo da igreja, tudo que a igreja está promovendo, e precisamos ser perseverantes. Mesmo nesse momento de pandemia, neste momento que estamos passando por tribulações, a nossa esperança não pode ser abalada. Nós sabemos que somos corpo de Cristo e é um corpo espiritual. E este corpo tem que estar crescendo na graça e no conhecimento
da palavra de Deus. E temos visto na Bíblia a incredulidade daquele povo que impediu de entrar na terra prometida. Eles questionavam, eles murmuravam, eles brigavam, eles falavam entre si que já não aguentava mais. Por isso que eles perderam de entrar na terra prometida. Não entraram pela desobediência e pela falta de fé. Lá em Mateus 14:30, Pedro diz: se tu és Jesus, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Porque eles estavam passando por momentos lá de tribulação, daquele momento de alvoroço no mar. Aí Jesus falou: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. O mar estava revolto, né? Quando reparou no vento, ele ficou com medo. Pedro ficou com medo e começou a afundar e a gritar: Jesus, salve-me. Mas Jesus estendeu as mãos, mas a fé dele. Cadê? Aonde estava? Se o mestre mandou ir, Jesus falou. Jesus estendeu as mãos, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não creu? Duvidou da palavra do Senhor. E nós nessa manhã estamos duvidando ou crendo? Jesus prometeu e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a sua promessa de vir nos buscar, de tirar desse mundo de tribulação, desse momento de dor, momentos de problemas, de angústia. Mas isso passa. Abraão creu e ia sacrificar o Isaac, seu filho. Mas ele acreditou, mas não foi necessário, porque Deus deu um outro jeito, mandou, aleluias, uma outra providência. Davi creu, matou Golias. José creu, passou por problemas, mas ele conseguiu. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não agradamos o nosso mestre. Precisamos manter a nossa fé intacta. Não deixar que nada venha nos abalar a fé. Algo pode acontecer, mas a nossa fé tem que estar firmes e constante. E é assim que o Senhor quer. Jesus, ao ir ao céu, subir ao céu, foi elevado, né? Ele prometeu enviar o Consolador para guiar a igreja, para ser consolada, a igreja ser consolada. E essa é a nossa bênção. O Consolador estando ao nosso lado, temos tudo de bom. Quando Ele nos ensina, Ele nos ajuda a seguir em frente, não olhar para trás. Quando a gente pede ajuda ao Espírito Santo, Ele está pronto a nos atender. Jesus foi, mas Ele não nos deixou sozinhos. Estamos aqui com a ajuda do Consolador no ministério da igreja. O Consolador, o Espírito Santo está aí no ministério da igreja ajudando. Vamos lá para o tópico 1, que diz assim: o Espírito Santo inicia a igreja. A palavra eclesia, uma palavra grega, era usado no Antigo Testamento como uma assembleia, né? Uma reunião, uma convocação para reunião, mas para ouvir a lei de Moisés. Moisés falava, né? Em praça pública, falava nas sinagogas, ele falava a lei. E essa palavra eclesia era para isso, para convocar o povo para ouvir a lei de Moisés. E era chamado para ir para fora, sair dos seus lares, sair das casas para ouvir a voz de Deus e cultuá-lo, né? Chamar para fora. A igreja é uma instituição que agrega os que recebem Jesus como Salvador e são separados do mundo pecaminoso para viver para Cristo, uma nova criatura, um novo ser. E o 1.1 diz assim: a presença do Espírito Santo acrescenta os salvos à igreja. Tremenda essa passagem em Atos 2:47.
E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, orientava os apóstolos, alimentava os que ouviam e criam na palavra. Assim era ampliado o alcance da igreja para além dos limites de Jerusalém. A igreja ia se multiplicando. As pessoas, os novos convertidos iam sendo, aleluias, orientados, né? O povo ia crescendo, o Espírito Santo ia botando, moldando, colocando para dentro da igreja. Botava o povo dentro da igreja, o Espírito Santo. E o 1.2, a presença do Espírito Santo anima a igreja. Quem não se alegra com a presença do Espírito Santo? A perseverança da igreja era notável naquela época, em meio às adversidades, mesmo diante das tribulações, meus irmãos. Eram animados pelo Espírito Santo a continuar a obra. E hoje a igreja de Cristo precisa continuar também perseverante, igual a igreja primitiva, porque estava fundamentada no ensino de Jesus, no ensino do Mestre, na comunhão com o Espírito Santo. E é Ele que nos instrui, auxilia para cumprir o propósito de Deus. Este propósito da igreja estar unida e o ânimo faz grande diferença. Quando a igreja está animada, uma grande diferença há no meio deles. Você vê o povo alegre, o povo animado, o povo, aleluia, que nada abala. Vamos lá, um ajudando o outro, pegando na mão, segurando. E a igreja de Cristo hoje também está perseverando, a igreja está aí unida, mesmo com as portas sendo fechadas por causa dessa pandemia, mas não fechamos as portas totalmente porque estamos na mídia, estamos aí online, estamos com nossos cultos online, estamos fazendo a obra de Deus porque é uma igreja espiritual, é uma igreja que faz a diferença, uma igreja que faz, aleluias, o alegrar do Espírito Santo. O Espírito Santo só tem que se alegrar conosco, porque mesmo sem estar presente na igreja, nós somos a igreja, uma igreja que adora, uma igreja que glorifica e aprende com o Senhor a cada instante. E nós estamos aí, nessa presença do Espírito Santo e animando Ele. No tópico 2 diz assim, o Espírito Santo promove a unidade da igreja. É Ele que nos une. Lá em João 16, 7, 11 diz, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O propósito aí, convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça, convencer o mundo do juízo. E 2.1 diz assim, um só corpo juntos, manter essa unidade, vivifica e concede dons para a edificação da igreja. E quando tem desunião e rebelião, alguém retirou o Espírito Santo de sua vida. Quando o Espírito Santo, aleluia, está presente na união, quando a igreja está unida, o Espírito Santo está presente. Quando há uma desunião, uma rebelião, alguém faz algo errado, o Espírito Santo se retira e fica triste. E nós somos formados por um corpo, por vários membros interligados nesta comunhão com o Espírito Santo. E quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre. Se uma mão está doente, a perna vai sofrer e vice-versa. Quando alguém está precisando, temos que ajudar, temos que sair do nosso comodismo e ajudar aquele irmão que está mais precisando, um irmão que está doente, fraco na fé. Temos que dar as mãos. Temos que ajudá-los a se erguer e mostrar, aleluia, a nossa esperança e mostrar para eles que existe a esperança. E o 2.2 diz, uma só esperança. Encontro com Jesus e o Consolador ajuda a esperar o que foi prometido. Jesus é o líder e o Espírito Santo guia da igreja. Quando nos encontramos com Jesus, quando temos o Consolador na nossa vida, Ele nos ajuda a esperar a volta do Senhor. Ele nos prometeu dias melhores, numa nova cidade. Então, Ele, Jesus, o nosso líder, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, guia a igreja até chegar ao céu. O apóstolo Paulo diz, se esperarmos Jesus só nessa vida, somos mais miseráveis. Está lá em 1 Coríntios 15, 19. Nós não queremos só Jesus nesse século, nessa humanidade.
Nós esperamos Jesus só para essa vida, não. Nós esperamos Jesus para uma vida eterna, uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, onde a igreja vai viver dias melhores do que este, porque nós lá não teremos dores, lá nós não teremos problema com vírus, porque o nosso Deus é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos proteger, é Ele que conserva a igreja. E o Espírito Santo de Deus, Ele está presente aqui para conseguirmos lutar e chegar a este propósito, que é a salvação das nossas vidas e uma morada que nós vamos ter no céu. E o 2.3 diz assim: um só batismo, a nossa identificação com Cristo, sua morte e ressurreição. O batismo nas águas é um batismo de arrependimento, de pecado, de sepultamento do velho homem. E o batismo em línguas, aqueles que nós nos comunicamos com o nosso Deus em mistério, aquele que é para a edificação da igreja, quando o Senhor quer falar com a igreja, quando quer falar conosco, Ele tem esse meio. É Ele que nos batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, aleluias, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o tópico 3, o último tópico, diz assim: o Espírito Santo mantém a igreja, mantém, conserva ali, deixa ela intacta. Porque a igreja primitiva, nos dias atuais, tem diferença? Alguma coisa mudou? Tudo é diferente. A nossa economia é diferente. A nossa cultura, a nossa política, a nossa história, o jeito de viver, o mundo é outro. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. O mesmo registro de Deus para a humanidade, a salvação, a mensagem salvadora, é para todo homem, independente de raça, língua, tribo, nação, qualquer um. E é para ontem, hoje e sempre essa mensagem. A mensagem de salvação, ela é para qualquer tempo, porque o Senhor diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito conserva todos que se convertem pela palavra. Ele vai moldando, ele vai conservando, ele vai ensinando, ele vai ajudando a todos que querem o Senhor e Salvador na sua vida. E o 3.1 diz: amadurecer o santo. Com o crescimento da igreja, tirei esse tópico aqui, com o crescimento da igreja para os novos convertidos, era necessário discipulá-los para alcançar a salvação, sua maturidade cristã, a unidade e amor, e capacitá-lo para o reino, para o serviço, para a obra de Deus. Amadurecer aqueles que estão novos na fé, aqueles pequenos, aqueles que começaram ao início da obra de Deus. Aqueles que estão novos precisavam ser amadurecidos, precisavam de professores, precisavam de pessoas já bem maduras na obra de Deus para ajudar esse povo que estava chegando, que o Espírito Santo estava trazendo para dentro da igreja, porque o crescimento precisava acontecer. E o 3.2 sustenta os cristãos. A igreja de Atos dos Apóstolos era avivada e era missionária. Eles expandiam o evangelho. O Espírito Santo usou o amor como força motivadora e também orientou a agir em comunhão. Todos unidos, assim conseguiram se manter firmes nas adversidades, nas tribulações e nas dificuldades até chegar nos dias de hoje. Para sustentar os cristãos daquela época, o Espírito Santo ele fazia presente lá, moldava a igreja, transformava as pessoas, o amor uns para com os outros era notável. Todos unidos num só propósito, numa só esperança, sustentados em Cristo Jesus, amadurecimento da palavra, e o Espírito Santo estava ali para manter a disciplina, a ordem na igreja até os dias de hoje. É a mesma coisa. No partir do pão, nas orações, temendo, crendo e louvando a Deus em todo o tempo. Essa aí, aleluias, é uma obra espinhenta, mas é uma obra que traz a vida eterna, é uma obra edificante e que vai te levar ao céu. Persevere, lute,
adore a Deus, estude a palavra, faça diferença nessa humanidade tão perversa, uma humanidade que só tira de você, mas não te dá nada. Mas nós temos na Bíblia o Espírito Santo que nos dá o consolo, nos traz esperança, nos anima, nos mantém de pé. E para finalizar, vamos ler a conclusão todos juntos. Pega a sua revista, vamos lá na nossa conclusão. Aleluias. 1, 2, 3 diz assim: o Espírito Santo foi o principal responsável pela configuração que a Igreja de Jesus possui atualmente. Ele cuidou do corpo de Cristo, espalhou-o por todo o mundo, a fim de que o Evangelho fosse proclamado a toda criatura. Afinal, este é o papel do cristão: exalar o perfume de Cristo por onde passa. Desta maneira, o Espírito continua administrando e capacitando a Igreja para que ela possa continuar a obra que Jesus começou há muito tempo atrás. O Espírito Santo nunca abandonou a Igreja de Jesus. Por isso, ainda temos pessoas tementes a Deus e comprometidas com seus princípios. O cristão que entende essa maravilhosa provisão divina concebe um coração grato ao Senhor por todo o cuidado que Ele teve até hoje. Graças a Deus por todo o amor com o qual nos trata. E até a próxima, que a aula tenha surtido efeito no seu coração, que esse Espírito Santo que nos convence, nos ajuda, nos transforma, que faz a diferença, que está no meio da igreja, no ministério da igreja, ele continua conosco. E que você nesta manhã de domingo possa se consagrar, edificando a sua vida, para que possamos agradar ao Espírito Santo. Ele nos mantém vivos de pé e a nossa esperança está em Cristo Jesus. Fique na paz, tenha uma manhã abençoada, feliz Dia das Mães para todas, e um beijo e um abraço da professora Marlene, a missionária Marlene. Que Deus abençoe vocês nesse domingo maravilhoso. Tenham um ótimo dia e a presença do Espírito Santo constante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.